Mãe, você não pode usar seu filho como uma desculpa. Por causa do meu filho, eu sou estressada. Porque eu não tenho ajuda, eu sou estressada. Porque é tudo nas minhas costas, eu sou estressada. Isso tudo não é desculpa, isso tudo é motivação para você mudar a sua atitude. Porque eu tenho filho, eu quero ser o melhor exemplo para ele, quero formar uma família feliz, quero que ele venha depois que ele sair, que ele casar, formar a família dele, quero que ele venha lá para macarronada de domingo. Quero criar raízes para que ele volte para casa depois, quero criar um ambiente gostoso. Por causa do meu filho que eu vou melhorar, por causa do meu filho que eu vou evoluir. Porque eu sonhei tanto em ter uma casa, em formar uma família, que eu vou cuidar da minha casa. Mas não botar isso tudo como desculpa. Eu tenho muito o que fazer e não consigo fazer. Eu tenho muito o que fazer e não consigo fazer. Nossas maiores desculpas são os nossos maiores motivadores para a gente mudar. É exatamente isso. Por causa dos seus filhos, por causa dos meus filhos que eu decidi evoluir. Que eu decidi parar de gritar, que eu decidi dormir melhor. Por causa dos meus filhos que eu decidi estudar. Não é a desculpa, eles são a solução, é por causa deles que eu quero ser uma pessoa melhor. Enquanto você não parar com essa autocobrança, esse estresse vai continuar, você vai continuar repetindo 1000 vezes aquilo que você precisa, você vai continuar gritando, vai continuar se deixando para depois, descansando, se sentindo culpada, deveria estar fazendo outra coisa. E muitas vezes, gente, muitas vezes, toda essa carga chega a abalar até o seu casamento. A quantidade de mãe que entra no programa Mãe Vida Leve, que chega até mim para fazer processos individuais de mentoria, de coaching. Eline, meu casamento tá por um fio. Meu marido não aguenta mais, eu estressada, eu gritando, eu não aguenta mais. E se eu não me cuidar, eu sei que eu vou perder minha família. É assim que essas mães chegam para mim. Não são todas. Tem mãe que o casamento tá ok, mas o relacionamento com o filho não. Mas todas elas, o relacionamento com elas mesmas não tá ok. Eline, eu me cobro. Eline, eu me culpo. Eline, eu me sinto estressada. Eline, eu grito. Eu comigo mesma. Esse que é o principal ponto que a gente precisa olhar. E o que causa isso? A autocobrança de novo. E tudo isso, todo esse nosso comportamento, ele constrói muro na comunicação com nossos filhos. Ele constrói muro. Ele tira a vontade dos filhos falarem com você, de contarem as coisas, de se abrir com você, ter você como uma pessoa que ajuda, que orienta, que mostra caminho. Não tô falando de criança pequena não, tô falando conforme eles crescem, eles vão chegar pra você e contar sobre namoro, sobre sexo, sobre droga, sobre decisões que precisam tomar e não sabe o caminho que vão. E pra isso a gente precisa ter essa comunicação aberta. Tem adolescente que eu atendo que fala assim, Eline, eu não falo pra minha mãe pra não perturbar ela. Ela já chega tão cansada do trabalho, ela já chega tão estressada, que se eu falar eu vou dar mais problema pra ela. E aí esse adolescente para de falar com você pra não levar mais problema pra você. Olha só onde a gente tá pisando, olha o que a gente tá construindo daqui lá pra frente. Lá na frente eu não vou falar com a minha mãe porque eu não quero levar mais problema pra ela, tadinha. E aí eles têm essa visão da gente. Só que sabe Deus o que é esse problema e que decisão que ele vai tomar em relação a esse problema, né? E aí, por culpa, por arrependimento, por remorso, você acaba sentindo que não tá aproveitando bem a vida do lado das pessoas que você ama. Eline, o tempo tá passando, meus filhos estão crescendo e eu não tô aproveitando bem a vida. Eu já escutei de aluna minha assim, Eline, eu sinto que eu trato melhor meus funcionários, os colegas da empresa do que meus próprios filhos. Eu me culpo por isso, eu não queria que fosse assim. Meu amor maior meu amor é muito maior pelos meus filhos. Claro, são meus filhos, né? Só que eu trato meus funcionários melhor do que eu trato meus filhos. Eu não grito com meus funcionários e com meus filhos eu grito. Eu não grito, eu não brigo com meu chefe, com a minha equipe, com meu líder, com meus clientes. Mas dentro da minha casa eu trato eles de uma maneira que eu não gosto. E o período de mudar esse seu pensamento, esse seu sentimento, é o quanto antes. É o quanto antes você conseguir mudar. Porque, como eu falei, né, o tempo tá passando e a gente sente que não tá aproveitando bem isso daí. E o que você faz para acabar com esse pensamento de ter uma vida mais leve? Eu separei aqui 4 passos para você. 4 pontos fundamentais para você. Acaba com essa autocobrança. Você ficar se cobrando. Eline, como que eu acabo? Primeira coisa, qualquer atitude que você vai tomar, você precisa entender o que está trazendo. Você precisa primeiro, é como se fosse você colocar um óculos e enxergar. Peraí, o que eu fico me cobrando?
O que é essa autocobrança que eu faço e que não gera nada de bom para mim? Em que momento que eu fico me cobrando? Então, primeiro vamos colocar uma lente e olhar para essa autocobrança, tá? Primeiro vamos identificar essa autocobrança. Eu tô fazendo por causa dos outros ou eu tô fazendo por minha causa? Eu tô fazendo porque os outros acham que eu tenho que fazer ou porque realmente eu sinto necessidade e eu acredito que eu devo fazer? Segundo ponto, entenda que cada um dentro da família tem um papel a exercer. Você é mãe, o pai é pai, marido, o filho é filho. Então, cada um dentro da família tem um papel a exercer. Você não pode ser mãe do seu marido, você é esposa. Seu filho não pode ser pai de você. Ele é filho, ele precisa estar no lugar do filho. Eline, como que ele pode ser meu pai? Tem filho que manda na mãe, né? Tem filho que fica dando ordem pra mãe, pro pai. Aí ele acaba sendo o pai da mãe e o pai do pai. É isso que eu quero dizer. Então, cada um tem seu papel. Qual que é o papel do filho? Crescer, colaborar, se criar, eu digo, cuidar dele mesmo, entender como que ele cuida dele mesmo, a gente preparar ele para o mundo, como que a gente está preparando ele para o mundo. Qual que é o meu papel de mãe? Cada um viver dentro da família o seu papel. Terceiro ponto, se responsabilizar por aquilo que é seu e devolver para os outros aquilo que não é seu. Então, acabei de falar para vocês agora há pouco, arrumar a cama dos meus filhos é a responsabilidade deles. Eu devolvi, falei, tá aqui, ó, vocês pararam de fazer, precisa voltar a fazer. Isso que eu quero dizer. Tempo para você é essencial. Não abra mão do seu tempo para você. Quanto tempo, Eline? Que horas? Aí seria uma outra live pra gente falar sobre rotina, sobre rituais, pra gente construir isso daí. Não abra mão do tempo pra você. Seja um tempinho na hora que acordar, seja durante o dia, um tempo pra você. Quanto tempo? 10 minutos, 5 minutos, o quanto você conseguir. Divirta-se. Os filhos crescem, o tempo passa, a gente precisa viver o presente. Muita gente olha pra trás e fica lamentando, ai, porque eu não fiz isso, porque eu queria ter feito. Muita gente olha pra frente e fala, ai, quando que isso vai acontecer? Quando que isso vai dar? Olhar pra trás, você fica olhando pro passado, você começa a ficar depressiva, porque eu não fiz, porque eu queria ter feito. Olhando lá pra frente, você começa a ficar ansiosa. Então, viva o presente para construir sim o futuro. Olhe para o passado para aprender o que aconteceu no passado que te trouxe ao que você é hoje. Vou repetir esse pedaço. Viva o presente, olha para o passado. Para quê? Ah, eu fiz lá atrás isso, me trouxe até aqui. Olha para o futuro, o que eu preciso fazer hoje para ter esse futuro que eu quero. É assim que a gente trabalha com presente e com presente, passado e futuro. Exatamente assim.